Olá, seja bem-vindo à terceira aula do Workshop Personal Sênior e hoje nós vamos conversar sobre a fisiologia do envelhecimento. A importância de conhecer a fisiologia do envelhecimento é conseguir separar o que é envelhecimento senil do envelhecimento senescente. É muito complexo, porque o envelhecimento ele depende de componentes genéticos, comportamentais e ambientais. Então, o que é normal do envelhecimento? É muito complexo de se identificar. Mas sim, acontecem modificações ao longo da vida que são pertinentes para todas as pessoas. Porém, pessoas envelhecem de forma diferente e o corpo, cada sistema envelhece de forma diferente. Então, o envelhecimento é muito heterogêneo. É um desafio para o profissional da gerontologia tentar identificar o que é fisiológico do que é senil. Vou apresentar para vocês as principais diferenças e características da população idosa. Vou conversar agora sobre a face típica do idoso. Primeiro, vamos falar dos cabelos brancos, né? Não precisa ser idoso para ter cabelos brancos, mas é comum que o idoso tenha cabelos brancos pela perda de melanócitos, que produz a melanina. Outra característica forte é a redução de pelos no corpo todo, porém temos aumento de pelos em lugares que algumas pessoas acham indesejáveis, que é no nariz, na orelha e na sobrancelha. Isso dá a face típica do idoso, que é completada pelo constante aumento ainda do crescimento do nariz e das orelhas, que nunca param de crescer. Vamos falar agora de algumas alterações dos sentidos. A audição. O idoso começa a perder gradativamente a capacidade de escutar sons de alta frequência. Qual que é a repercussão dessa modificação? Vozes de crianças e de mulheres às vezes fica um pouco mais difícil de ouvir. Então, se você perceber constante pedido para repetir a fala, falar mais alto, pode ser início do que a gente chama de presbiacusia. Com relação ao paladar, ele começa a ter menos percepção do sabor salgado. E a consequência disso é, às vezes, um interesse menor pela comida, menor prazer durante as refeições. E isso pode levar à desnutrição, que pode levar a alterações na composição corporal, dentre elas a sarcopenia. Com relação ao olfato, também tem dificuldade de diferenciar odores. E como nós sabemos que o paladar está relacionado com o olfato, isso também pode prejudicar o interesse dele pela alimentação, pela comida de um modo geral. Com relação à visão, 90% dos idosos precisam de óculos, né? Precisam de um implemento para ajudar na acuidade visual. Esse é clássico. Além da redução da acuidade visual, a gente tem redução do campo periférico. E, além disso, uma dificuldade na diferenciação de profundidade. Todas essas diferenças, além da menor adaptação com claridade e escuro, leva a uma situação de risco de queda. Então, várias vezes, no aspecto de prevenção de queda, devemos procurar investigar as alterações iniciais da visão. As alterações da pele são bem notórias. Dentre elas, nós temos as rugas. As rugas, na verdade, são oscilações no tecido que nós sempre tivemos. Por que à medida que envelhecemos, ela se destaca? Porque nós temos alteração no tecido em duas proteínas, colágeno e elastina. Nós começamos a perder em quantidade e na qualidade da elastina e o aumento do colágeno.
Isso leva à rigidez. Vocês vão perceber que essa fala minha não é só para a pele, a rigidez de todos os órgãos. E com isso a pele se tornando mais rígida, as rugas, que são fissuras, que nós sempre tivemos, começam a se destacar. Outra característica comum da nossa pele, além das rugas, é a palidez que o idoso apresenta. Ela é caracterizada pela menor capilarização de vasos sanguíneos na periferia. Com menos sangue, menor característica, né? Menor rubor, e por isso temos essa pele mais pálida que dá a característica do idoso. Todos já devem ter percebido a pele frágil do idoso e sensível à lesão, né? E por quê? Ela tem uma menor proteção sebácea, porque tem menor glândulas sebáceas e com isso fica uma pele mais sujeita à lesão, tem menor quantidade de glândulas sudoríparas e com isso nós temos alterações na termorregulação. Sempre dizemos, se você quer conhecer uma pessoa, pedimos para ela mostrar a mão. Mostrando a mão, nós vamos ver pequenas manchas, manchas comuns no envelhecimento. Nós chamamos de melanose senil. São manchas hiperpigmentadas e planas, muito característica da mão do idoso. De um modo geral, falando de células, o idoso é um sujeito desidratado. Quer dizer o quê? O idoso tem menor quantidade de água intracelular. Então, as células, de um modo geral, elas são menores, têm menos conteúdo, menos potássio. E se você, a interpretação que a gente pode ter, não fique pensando em hidratar o idoso. Por mais que ele beba água, tem uma dificuldade de entrar água dentro da célula. E isso vai fazer com que ocorra redução, de um modo geral, de todos os órgãos. Nós vamos falar mais para frente. Composição corporal. Diversas alterações na composição corporal. Como eu falei anteriormente, na parte interna do nosso organismo, nós temos uma redução da maioria dos órgãos. Na realidade, a única diferença que nós temos é o coração, que aumenta, mas cérebro, rim, fígado, a quantidade de massa muscular reduz e a quantidade de tecido adiposo aumenta e nós temos redução do cérebro. Então, de um modo geral, são essas alterações que nós temos. Temos uma alteração na estatura, que começa a reduzir ao longo do tempo. É comum na hora de avaliar a estatura e IMC do idoso, ele queixar que sempre que ele mede está diminuindo, e é verdade, estatisticamente é em torno de 1 centímetro após cada década, né? Após 40 anos é 1 centímetro por década que nós temos uma redução, e que há alterações posturais que começam a dar a característica clássica do idoso, né? Que é um pouco da cifose, está relacionado com aumento da caixa torácica e aumento do crânio. Aumento da caixa torácica e achatamento dos discos, muda a estatura. Nós temos até uma alteração no IMC, decorrência de esperar uma mudança na estatura. Temos o aumento do tecido adiposo, até após os 30, 40, 50 anos. Quando chega aos 70, 80 anos, há uma tendência, após 80 anos, de uma redução do tecido adiposo. Temos uma alteração da massa muscular, que falaremos com mais detalhes, e que faz toda a mudança na composição corporal do idoso. Ainda falando de composição corporal, temos o tecido ósseo. O tecido ósseo, nós temos uma alteração dos osteócitos, que fazem a produção de matriz, um desequilíbrio na sua quantidade e na sua atividade. E com isso nós temos menor produção de matriz óssea e com relação ao metabolismo do cálcio ocorre uma perda também. E esses dois fatores levam à osteopenia, que é a perda fisiológica da densidade mineral óssea, que não causa grandes repercussões, porém se a perda de matriz continuar, temos a osteoporose
e aí a condição patológica do tecido ósseo, né? A osteopenia seria uma condição senescente, a osteoporose seria uma condição senil. Quando se fala em perda de massa muscular, nós temos a alteração que chamamos de sarcopenia. Penia é perda, sarx é carne. Esse termo é de 1989 e vem desenvolvendo as suas características até hoje. A sarcopenia, ela tem um ponto fisiológico do envelhecimento, quer dizer, todos nós iremos perder massa muscular ao longo da vida, mesmo que realizemos treinamento de musculação com hipertrofia. É óbvio que eu vou chegar aos 80 anos, se eu estiver treinando, com uma massa muscular que me mantém com toda a minha funcionalidade. Mas é fisiológico perder a massa muscular. Os mecanismos de perda de massa muscular, eles são mecanismos do tecido muscular, então nós perdemos tanto o número de células musculares, principalmente do tipo 2, quanto o tamanho, o volume. E perdemos também, além do tecido muscular, toda a inervação de placas motoras e unidades motoras sobre esse tecido. A perda de massa muscular, ela está relacionada com alterações que vêm desde a produção de hormônios, como testosterona, GH, IGF-1, como alterações comportamentais, a inatividade física e a nutrição. As articulações sofrem alterações também. No crânio, o crânio ele é formado por placas ósseas que tem uma membrana entre elas. Com o envelhecimento, essa membrana ela some. Então fica uma grande caixa óssea que causa a seguinte repercussão. Primeiro, há um constante crescimento do crânio e segundo, que não tem nenhuma repercussão, mas segundo, se um idoso de 80 anos sofre uma queda e bate a cabeça, ele tem uma proteção reduzida. Então, queda em idoso que bateu a cabeça de 80 anos de idade, você tem que ter uma preocupação maior porque ele tem mais chance de traumatismo craniano. Como não tem a membrana para absorver o espaço, a transmissão do impacto ela é direta. Então, a chance de ter um trauma é maior. As articulações. A coluna, ela também sofre alterações, que é um achatamento do disco intervertebral com redução do núcleo pulposo por uma desidratação. Então, é uma das consequências, inclusive, da alteração na estatura. As articulações, de um modo geral, né, as sinoviais, elas têm seu espessamento, sua espessura é reduzida e como tem alterações entre colágeno e elastina e também proteoglicanos, que isso faz alteração na cartilagem, ela se torna mais quebradiça. Consequentemente, há uma redução da cartilagem, nem todo idoso vai ter osteoartrite, porém, quando essa cartilagem ela é toda rompida, temos contato osso com osso e aí nós temos a situação senil, que é a osteoartrite. Mas se é normal você ter uma redução da superfície de cartilagem nas articulações. Sistema cardiovascular, extremamente importante, uma das alterações que mais nos chamam a atenção. Também eu chamo para o fato que mesmo que o maratonista corra a vida inteira, ele terá um VO2 menor aos 80 anos de idade, 85 anos de idade, mesmo que ele se permaneça ativo fisicamente com modalidades aeróbias de alto rendimento. Temos alterações do sistema cardiovascular, então nós temos alterações na bomba cardíaca e temos alterações nos vasos. Na bomba cardíaca, a primeira alteração, a mais notória que nós temos, é a redução da frequência cardíaca. Menor sensibilidade do coração em conseguir elevar a frequência cardíaca máxima
nos desafios e nas atividades do dia a dia. E isso é muito fácil de guardar, porque uma fórmula que a gente usa até razoavelmente bem é a famosa 220 menos a idade, né? Uma forma que tem sua polêmica, mas que é só para guardar, para você dizer que 220 menos a idade é a capacidade do coração de chegar na sua frequência cardíaca, né? Uma estimativa. A maneira real que nós temos de alcançar isso é colocar o idoso numa esteira e ver o máximo que o coração dele consegue bater naquele momento. Então ele tem uma menor capacidade de tolerância de trabalho cardiovascular. Como eu citei anteriormente, o coração ele cresce, ao contrário do cérebro, que diminui, ao contrário do fígado, ao contrário de outros órgãos que vão perdendo conteúdo intracelular. Porém, o coração cresce com infiltração de tecido adiposo e tecido conjuntivo. Então, os miócitos, que são células cardíacas, nós vamos perdendo. Então, nós temos um coração maior, e eu não estou falando da patologia, a hipertrofia concêntrica, da hipertensão, não. Eu estou falando do coração de 80 anos, que é maior e tem menos complacência. Então, ele tem menor capacidade de usar o mecanismo de Frankenstein, que é o mecanismo que potencializa o esvaziamento do ventrículo. Com isso, nós temos menor volume de ejeção. A frequência cardíaca basal, ela permanece sem grandes alterações e tende a baixar um pouco. Na condução nervosa, nós temos pequenas alterações no nó sinatrial, também com infiltração de gordura e com a infiltração de proteínas que fazem uma modificação no funcionamento do nó sinatrial, podendo levar, em casos extremos, à arritmia. O cérebro, né? O cérebro ganhou um destaque ao longo desses anos no envelhecimento, né? Na conquista da longevidade, porque as alterações senescentes relacionadas com o cérebro são difíceis de se destacar das alterações senis, né? Que está relacionado com a demência, dentre elas a mais conhecida Alzheimer, que está ganhando destaque porque as pessoas estão conquistando uma idade que 15, 20 anos atrás não conquistávamos com tanta frequência, então os problemas relacionados com o cérebro eles estão mais notórios. Mas sim, nós temos uma redução do cérebro, como vocês podem ver na imagem, e que até certo ponto ela é fisiológica, uma redução do número e do volume dos neurônios, um aumento de uma série de proteínas que vão se infiltrando no cérebro, e isso causa alteração, algumas reduções específicas no hipocampo, por exemplo, por isso que hipocampo, que é uma área que controla a memória, por isso que pequenas oscilações de memória, elas são normais. A gente sempre fala que o idoso sofre muito com... Se eu esqueço onde eu coloquei a chave, por enquanto, ninguém vai me chamar de caduco, de senil, né? Ninguém de esclerosado, ninguém vai me estereotipar. Mas quando alguém tem 80 anos e, coitado, esquece onde está a chave, que é algo extremamente comum, as pessoas associam a idade. Isso não é a questão. A questão é que você começa a não saber para que serve a chave. Porque esquecer onde pôs uma chave é muito comum. É claro que a frequência desses esquecimentos da memória de curto prazo, ela vai aumentar, porque o cérebro vai ser menor, é um cérebro com menos neurônio, então tem um atraso na retenção de memória de curto prazo. Mas se ele não consegue saber a função, ele não reconhece, que a gente chama de agnosia, se ele não reconhece a chave, aí sim precisamos investigar. Então, pessoal, hoje o objetivo foi dar uma passada nas principais alterações. Nós poderíamos ainda falar sobre sistema digestório, sistema urinário, sistema genital. Eu peço a vocês que aprofundem seus conhecimentos. Eu constantemente tento buscar informações sobre o que acontece com a fisiologia
e tento diferenciar a fisiologia do envelhecimento senescente da senil, é uma tarefa árdua, porque o envelhecimento ele é muito heterogêneo, como eu falei anteriormente. De pessoas de 80 anos podem ter características completamente diferentes. E o envelhecimento dos sistemas ele é bastante heterogêneo também. Porém, sim, nós temos as características que é comum da nossa espécie. Os idosos costumam ter ruga, costumam ter cabelo branco, costumam ter menos força, um VO2 reduzido, costumam escutar menos, enxergar menos. Então isso é comum. Sabendo disso, sabendo que a memória pode falhar, sabendo que o aprendizado é lentificado, eu vou ter uma postura como especialista com mais paciência, com mais empatia. E isso tudo repercute no meu cuidado, na minha intervenção, na minha avaliação. Muito obrigado e até a próxima aula.